Educar Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Todo mundo que trabalha com alunos e trabalha com texto já ouviu essa fala, mas essa é a minha interpretação. Vale a pena pensar um pouquinho sobre isso e como as palavras antecedem a gente, elas já estavam aqui antes de a gente chegar e nós entramos no ritmo delas, nós entramos no contexto delas, nós passamos a conviver com elas. É sempre interessante voltar às palavras. Interpretação, tradução, explicação, exposição de texto, lei obscura de vontade não bem declarada. E também vale a pena olhar interpretar, traduzir, verter o que falam duas pessoas em línguas diversas, para se darem a entender, o que faz quem fala ambas. Expor, declarar a mente, o sentido. Interpretar leis, textos, ditos, palavras. Declarar, ajuizar do intento, fim, significado de alguma ação. Volto sempre que possível ao dicionário Moraes, que é um dos primeiros da língua portuguesa, porque é interessante a gente se colocar, como eu disse, na tradição da língua. A língua nos precede, então vamos olhar para ela antes. Olha que interessante, porque no verbete interpretar, a ideia é de que a gente está falando com duas pessoas de línguas diferentes. É uma boa ideia essa quando a gente fala de literatura, porque o autor e o leitor estão falando em línguas diferentes. A língua poética é muito diferente da língua do dia a dia. E aí a interpretação muitas vezes se faz necessária. Não que o próprio leitor não possa fazer essa interpretação. Às vezes, há questões, e principalmente quando essas duas pessoas estão afastadas umas das outras, há questões que necessitam de mediação. É o que acontece muitas vezes com o professor. O professor muitas vezes é um mediador. Quando falamos de interpretar como tradução, como intermediar duas pessoas que falam línguas diferentes, essa pessoa que traduz, que interpreta, é uma mediadora, está no meio. O professor, o leitor, como mediador, é uma figura interessante para a gente pensar. Por quê? Há uma realidade de quem lê, há uma realidade de quem escreve. Cada uma dessas realidades tem pontos em comum. É muito importante deixar claro que a ideia passa no texto pelo quem fala ambas pode interpretar. E essa é uma outra ideia bastante significativa, porque quem fala ambas tem que fazer uma acessível à outra. Não é simplesmente falar mais complicado do que o texto estava colocando. Agora a gente volta para definição de interpretação, porque tem dois aspectos que são bastante significativos também, que são explicação de lei obscura ou de vontade não bem declarada. Aqui está uma das questões centrais da literatura e da leitura literária. Ela está declarando, mas não está declarando de modo 100% claro. Não está declarando de modo evidente. A tarefa de uma boa interpretação é exatamente jogar luz, aclarar, deixar mais acessível. Agora, é importante, acessível para dois lados. Não aquela interpretação que se faz para mim mesmo, que eu estou deixando a coisa mais complicada para o outro. Quando estou falando de interpretação, a gente precisa ser generoso. Falar que essa é a minha interpretação é excluir o papel de mediação que a interpretação pressupõe. Num dos episódios aqui eu mencionei o meu trauma didático, o meu trauma docente, que é o Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, um dos meus
poemas preferidos que foi interpretado como um caso de zoofilia por muitos dos meus alunos. Essa posso falar com certeza que foi uma má interpretação, porque isso torna o texto mais obscuro, torna a vontade menos bem declarada. O que a gente tem que fazer então é, de novo, olhar com humildade para o texto, entender o papel de mediador e fazer da interpretação uma atividade de mútua compreensão, de ponte, não de barreira. Um bom intérprete é aquele que torna a coisa mais acessível, como na música. Nem todo mundo tem capacidade de ler a partitura. Um compositor imagina, um intérprete toca aquilo de maneira a ficar mais acessível para outras pessoas. Na poesia é o mesmo. E se for possível fazer isso para nós mesmos, tornar o texto mais acessível para nós mesmos, aí nós estamos nos dando a melhor interpretação.